Muitos de nós, às vezes, falam assim, eu perdoei, mas de vez em quando começa a lembrar daquilo que nós achamos que tínhamos perdoado. O Leonardo Paulino, que é o meu entrevistado de hoje, é pastor aqui em Belo Horizonte, ele escreveu um livro sobre isso. O Leonardo Paulino, vou até tirar o óculos aqui para ler o currículo do Leonardo. Ele é fundador e presidente da ONG Nations Help, que é uma organização que socorre crianças altamente vulneráveis nas nações. A atuação dele envolve planejamento, implantação e execução de operações em nações muito carentes, como o Haiti, o Camboja e o nosso Brasil. Ele possui mestrado em administração pela FUMEC, aqui em Belo Horizonte, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É professor e consultor na área de gestão. Possui formação em teologia ministerial pelo Seminário Cristo para as Nações e tem na área de liderança avançada pelo Haggai Institute. É isso mesmo? Institute. Nome em inglês eu fico errando. Possui experiência em gestão de equipes e comercial de mais de 11 anos em empresas multinacionais, em uma empresa multinacional. O Leonardo Paulino é meu parceiro nos programas na Rádio Super, sempre falando sobre perdão. Eu falei, não, tem que trazer o Leonardo aqui na TV para falar sobre perdão. O livro do Leonardo, vou mostrar para você aqui, é muito bom. O livro é o seguinte, e eu achei que tinha perdoado. Leonardo Paulino, meu querido, nós estamos aqui mostrando o seu livro. Me conta aqui o seguinte, por que você escreveu esse livro? Olha, primeiramente eu acho que perdão é extremamente desafiador, muito desafiador mesmo para todo ser humano, né? E dentro desse desafio, inclusive aqueles que conhecem a palavra, que é clara, a palavra que eu falo aqui, a Bíblia, é clara em relação ao perdão, às vezes nós entramos num caminho de um perdão técnico. É isso. Que não é um perdão lá no íntimo, verdadeiro. E o que esse livro tenta mostrar é que o perdão precisa ser um perdão real, lá no íntimo. Nós não podemos entrar num caminho de um perdão técnico, de um perdão mais ou menos. Na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente tem algumas expressões que revelam esse perdão técnico, né? Foi mal. Desculpa aí, né? Eu já esqueci. Não quero falar sobre o assunto. Eu não estou sentindo que eu tenho que ir. Não, já perdoei. Era muito comum. Não, já perdoei, eu não quero nem falar no assunto, eu não quero, se possível, nem encontrar com a pessoa. Né? Então são coisas. Quero ver longe. A palavra de Deus, ela nos deixa esse desafio. E o interessante é que o seu íntimo, lá no seu íntimo mesmo, você não pode ter nenhum incômodo. O perdão real, quando ele acontece realmente, você vai lembrar de tudo, porque Deus sempre trabalha na luz, né? Mas você não vai sentir dor. Leonardo, tem há um vídeo que está até no canal YouTube, que eu queria que a gente visse agora, que mostra que perdoar, às vezes tem que perdoar coisas muito graves que aconteceram com a sua vida. Vamos ver esse vídeo, depois eu queria que a gente comentasse um pouquinho. Sim.
Perdão não muda o passado, mas aumenta o futuro. É tão importante assim perdoar, não é melhor deixar para lá, não? O problema é que o deixar para lá não resolve a situação, né? Existe um aspecto muito importante na característica do perdão, que tem a frente natural, mas existe um ponto sobrenatural. O nosso papel é nós obedecermos a palavra. O nosso papel é avançar em princípios, mas tem um papel da parte de Deus nas histórias. E por mais que elas sejam difíceis, e na grande maioria elas são, creio que na vida dos telespectadores aí que estão nos assistindo, tem histórias aí inacreditáveis de feridas extremamente profundas, existe um poder de Deus. Isso é muito interessante, existe uma graça de Deus, isso é muito real. E o que o inimigo não quer deixar é que nós enxerguemos isso. E as nossas limitações da alma vai tentar nos impedir a andar nesse caminho, nessa direção, né? O livro é baseado aqui na parábola do Credor Incompassível, e para mim é um dos textos mais interessantes sobre isso. E fala primeiro de um perdão extremamente difícil, né? Havia uma grande dívida, uma dívida impagável. Se você for estudar o que significava ali, naquela moeda romana, era de milhões, né? Milhões de dólares nos dias de hoje. E o Senhor perdoou. E porque o Senhor perdoou, aqueles que não perdoam são indesculpáveis em não perdoar o seu conservo, o seu semelhante. Então eu quero falar para você que está nos assistindo que esse tema é um tema desafiador, talvez seja um dos temas mais desafiadores hoje, em vários e diversos âmbitos da sociedade, da vida individual, mas também há uma graça, há um poder, há algo especial da parte de Deus que vai inundar o seu coração, não mudando o seu passado, como foi falado ali, mas transformando o seu presente. E eu vou mais além. Se você permitir que esse perdão aconteça na sua vida, nós estamos falando aqui de uma transformação de gerações. Por quê? Porque a grande maioria dos fatos acontecem na questão familiar. E se você realmente perdoar no seu coração, isso vai trazer consequências positivas para as pessoas mais próximas, para as pessoas que fazem parte ali da sua família e quem sabe para os seus filhos, para a sua história com os seus filhos, para a sua história com os seus netos, para histórias com os bisnetos. Tamanha a importância de nós alcançarmos, então, um perdão verdadeiro. Não é fácil, é extremamente desafiador, às vezes envolve decisão, envolve dor, envolve uma série de questões, mas tem um Deus que te ama, você que está me ouvindo, tem um Deus, tem uma graça poderosa dele, possível de fazer o sobrenatural no seu coração. É o caso da minha história. É o caso. É quase autobiográfico, né? Exatamente. Eu já era cristão, eu já conhecia a palavra, nem lembro se eu já tinha talvez falado sobre perdão, ministrado sobre perdão, mas certo dia o Espírito de Deus falou comigo, você acha que você perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou. Porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Já pensou se eu fosse assim com você? E aquele cristão que conhecia a palavra, na verdade, tinha uma grande frieza, uma grande indiferença no seu coração. E o primeiro princípio da cura, seja em qual área for da alma, mas a gente vai estar falando aqui do perdão, o primeiro princípio da cura é você saber que você está doente, porque Deus veio para os doentes. Se você não reconhecer a sua condição real, não é o que você acha que você é, não é o que você gostaria de ser, mas a sua condição real, se você não admitir que você não perdoou, o processo de cura vai ficar comprometido e o perdão verdadeiro talvez não seja alcançado. Agora, quando você reconhece que você não perdoou, mas como é que eu reconheço que eu não perdoei? Né? Vamos falar aqui de algumas coisas. Perdão não é indiferença, não é frieza. Perdão não é ausência de compaixão, perdão não é ausência de misericórdia, perdão não é sentimento, não estou sentindo. Você não tem que sentir para perdoar, primeiro você perdoa para depois sentir. Leonardo, né? Mas então eu quero segurar um pouquinho, pois não. Eu tenho que chamar um intervalo, mas depois você vai dizer, como é que você fez para perdoar seu pai? Se é que você conseguiu perdoar. Okay. Mas você estamos de volta com Mente Aberta. Eu estou conversando hoje com o pastor Leonardo Paulino sobre perdão. Leonardo, você falou da questão
sua experiência com seu pai, você conseguiu perdoar? Consegui perdoar. Não foi fácil, não. Olha, foi uma história muito linda. Primeiro, eu acho que é o que eu falei no último bloco, né? Você tem que ter um entendimento que você não perdoou. Você tem que reconhecer e se humilhar diante de Deus e falar, realmente, eu achei que eu estava numa certa condição e eu não estou. E essa revelação, esse entendimento, trouxe algumas ações que eu tive que tomar, difíceis no meu interior, porque perdoar envolve ações difíceis, é uma tomada de decisão difícil, é uma escolha difícil, que culminou em conversas, olho no olho. Difícil, né? Né? E o final dessas conversas foi aquele abraço e o nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Mudou? Nunca mais foi o mesmo. Que coisa. Nunca mais foi o mesmo. Hoje é um relacionamento de respeito, é um relacionamento de carinho, é um relacionamento de amor, de compaixão. Olha, algo praticamente impossível, porque eu tinha muitas marcas, né? Eu já havia saído de casa com 15 anos, eu lembro da frase de despedida, enfim, não vou estar aqui para falar do meu testemunho, mas eu quero falar para você que se você avançar, e perdão ele é prático, existem pontos práticos, né? Se você avançar em direção ao perdão, o poder de Deus, a graça de Deus vai fazer algo dentro de você, por mais que você não entenda como, mas o poder de Deus vai fazer isso. Leonardo, nós temos algumas perguntas, o pessoal de casa nos ajudou a montar esse programa. Vamos ver a primeira pergunta para você responder. Ok. Como perdoar o ofensor que faleceu? A Laura, aqui de Belo Horizonte, traz essa questão. Como a gente perdoa uma pessoa que já faleceu? A pessoa fez muito mal para a gente e tudo mais e ela morreu. Como é que a gente faz? Então, o perdão é lá dentro do coração. A gente tem que ter esse entendimento. O perdão é algo interior, né? E o poder de Deus, ele avança também em relação ao passado, presente e futuro. Então, o que você deve trazer nesse entendimento é você, primeiramente, reconhecer as suas falhas, se prostrar diante de Deus, se necessário, você procurar uma pessoa madura para você abrir isso, confessar isso, né? Fazer algumas confissões proféticas, crendo que o poder de Deus, né, vai inundar o seu coração. Extremamente possível. Confessar a sua dor. A sua dor, ou então a sua falta de perdão. A né? sua falta de perdão. Também. Olha, fizeram isso comigo, a pessoa faleceu e eu não consegui perdoar, mas eu quero perdoar agora pela fé. A fé atinge, traz coisas. A fé é para agora, né? A Laura tem mais uma pergunta. Eu queria voltar à pergunta da Laura, porque a segunda pergunta é muito interessante também. Sim. Vamos para a próxima, então? Tá. Que tem uma pergunta também muito boa. Quem manda a pergunta é a Mônica, de Belo Horizonte. Que é uma questão interessante, Leonardo. Como saber se a gente perdoa uma pessoa, se a lembrança ainda é muito presente? A Mônica pergunta. Depende do tipo de lembrança. Porque até tem um capítulo no livro, perdoar não é você esquecer. Eis aí o grande engano. Né? A gente pensa assim, perdoar é lembrar sem sentir dor. Mesmo que essa lembrança seja recente. Essa lembrança ela pode ser recente ou ela pode ser não tão recente assim. O fato é, ao lembrar, você tem incômodo no seu interior? Esse é um ponto. Ao lembrar, você está sentindo dor no seu interior? Opa, eu não perdoei. Porque quando você perdoa, você lembra de tudo. Eu lembro de tudo que aconteceu comigo aí. Não teve amnésia. Não, Deus é interessante. Deus e o poder dele trabalham na luz. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. É o que está escrito na palavra. Então, quando Deus opera, ele sempre vai operar na verdade. Você vai lembrar de tudo sem sentir dor. Esse é o sinal. Não é ter amnésia, é lembrar, mas sem sentir dor. Boa. Tem mais uma pergunta, Leonardo, vamos vê-la. Posso perdoar uma pessoa e mesmo assim... Boa essa pergunta, hein? Muito boa. Posso perdoar... Quem pergunta foi a Ana Paula. Sempre me perguntam isso, sempre. A Ana Paula de Belo Horizonte. Ela fala assim, posso perdoar uma pessoa e mesmo assim não querer mais ter contato com ela? Essa é muito boa. E aí, Leonardo? Muito bom, muito bom. A gente precisa entender o seguinte, o perdão ele tem que acontecer lá dentro do seu coração. A convivência, em caso, por exemplo, de destruição, enfim, qualquer dano precisa ser reconstruído. Confiança tem que ser reconstruída. Sim. Agora, o que não pode acontecer nesse caso é o seguinte, a pessoa não querer conviver por estar com uma raiz de amargura, de tristeza no coração. Porque quando você perdoa,
não estou falando que você tem que conviver com a pessoa, mas o seu coração precisa já estar preparado para iniciar uma reconstrução. O problema é que a maioria das pessoas fala assim, ó, eu não vou conviver. Eu não vou conviver porque tem frieza, se a pessoa estiver mal ou bem, tanto faz. Não, aí é um problema complexo. Agora, a reconstrução de um relacionamento, a reconstrução da confiança, que é a base dos relacionamentos onde nós estamos, é um processo. Agora, o perdão é o princípio para essa reconstrução. O que a nossa alma às vezes vai tentar fazer é nos deixar paralisado, ok? Numa situação para que eu não esteja aberto para iniciar a reconstrução, uma possível reconstrução. E não que isso tem que ser uma lei. Mas e se a pessoa que nos ofendeu não se arrepende? Eu tenho que perdoar? O importante é ser aprovado por Deus. Essa é uma outra questão muito interessante. Porque o perdão, às vezes, perdão prático, você vai, às vezes, procurar a pessoa, olhar no olho dela. Você vai falar com ela. Aquela pessoa ainda vai debochar de você. Aquela pessoa ainda vai desfazer de você. O importante do perdão não é você ser aprovado, não é a reação da pessoa. O importante do perdão é você ser agraciado pelo amor de Deus dentro do seu coração. O fato é que você, às vezes, pode sair num primeiro momento até triste, ok? Mas, por você ter obedecido a palavra, aquela pessoa vai ainda tentar fazer alguma coisa com você, mas tem uma paz, tem uma graça, tem uma cura, tem uma libertação, tem um avanço na sua vida, é isso que importa. Nós não estamos aqui para ser aprovados por homens, nós estamos aqui para ser aprovados pelos céus. Perfeito. Ô Leonardo, tem uma questão muito séria, que é a questão do rancor. A Ana Paula, aqui de Belo Horizonte, ela tem uma pergunta sobre isso. Ela diz assim, a segunda parte da pergunta ali, ó. O rancor pode permanecer mesmo depois do perdão? Se eu tenho rancor, eu creio que não. Mas pode haver alguma luta com a alma, ok? De tentar voltar à situação, a alma pode tentar resistir. Okay? Eu não gosto dessa palavra rancor. Rancor, para mim, é falta de perdão. É uma raiz de amargura que está ligado até como se fosse algo cortando dentro da gente. Se você for pesquisar no original lá na Bíblia, você vai ver que é algo cortante. Então, eu não gosto muito dessa palavra. Eu não acho que é perdão, não. Eu não acho que deve as duas coisas conviver. Não consigo enxergar. Mas eu sei que a alma ela é complexa, entendeu? E às vezes a alma, sabe... se não for algo assim, algo que vai liberar o poder de Deus realmente, pode ser que você ainda vai lutar um bom tempo com essa situação. Agora, eu tenho que dizer para a pessoa que me ofendeu que eu a perdoo? Vamos pensar uma situação hipotética. Um assassino matou a família ou matou os pais de uma pessoa. Essa pessoa, ela tem que chegar para o assassino e dizer, olha, eu te perdoo? Cada caso é um caso. Eu creio que o Espírito de Deus vai conduzir cada caso, em cada situação. Tem casos que sim, que a pessoa, para ela ser assim, liberta, o Senhor vai começar, debaixo da oração, debaixo da busca, do entendimento da palavra, do aconselhamento, a pessoa talvez tenha que chegar nesse nível. Tem outras pessoas que não. De chegar, porque ela vai... Eu preciso ir lá, olhar nos olhos, verbalizar, olhar para a pessoa para que eu seja liberta, curada dessa situação, desse rancor que está dentro do meu coração. Inclusive, eu acho que tem a ver com a próxima pergunta. Vamos ver a próxima pergunta, Leonardo? É verdade que o falso perdão pode ser transformado em uma doença? O que seria esse falso perdão? Claro que sim, mãe. A parábola ali, ela é clara em relação a isso. A parábola, você fala do credor incompassivo. Do credor incompassivo, lá em Mateus capítulo 18, ela é clara. E tem duas figuras ali, né? Tem o carcereiro, né? E tem o carcereiro e aquele que vem para torturar, o torturador, né? Você ficar muito tempo com uma raiz de amargura, com certeza tem efeitos psicossomáticos. Hoje a ciência está comprovando isso e vai trazer dano no decorrer do tempo. O falso perdão, né? É fingir que... falso perdão é você achar que você perdoou. Muito comum no nosso meio cristão. Mas como é que eu sei que eu não perdoei? Você está livre por dentro, você tem compaixão pela pessoa que te feriu, você tem liberdade de tratar o assunto, você não tem cômodo de sentar e falar. Quando você fala, aquilo não te traz dor. São evidências reais. Dentro de você, você tá bem. Agora, suponhamos, uma pessoa, vamos pensar assim, eu tinha uma empresa e meu sócio me roubou, me deu um desfalque. Né? Eu tenho que perdoar
espiritualmente isso. Esse sócio vai ter que pagar isso de alguma forma. Eu não querer mais fazer negócio com ele demonstra falta de perdão? De jeito nenhum. O perdão, o fato do perdão é lá dentro do seu coração. Você tem paz para tratar com ele, você tem paz para sentar com ele, você consegue tratar o assunto, isso é um bom sinal que você perdoou. Agora, você vai fazer, é o caso de você ter que restaurar a confiança, é um outro processo, demanda uma série de fatores, né? Não creio que você tenha que fazer negócio com ele de jeito nenhum. Você vai fazer se houver uma restauração de confiança para isso, senão não. E aproveitando esse assunto, no nosso meio às vezes acontece exatamente esse exemplo, é muito complexo você tratar esse exemplo dentro da igreja. Primeiro que às vezes as pessoas envolvidas não reconhecem a autoridade da igreja, né? Porque Mateus capítulo 18, ali quando você vê a antecedência da parábola, ele fala, ó, se você pecar contra o seu irmão, vai você somente e água. Se não resolver, chama duas testemunhas. Se não resolver, expõe para toda a igreja. Né? É difícil, às vezes, você conseguir tratar esse aspecto, porque, às vezes, a pessoa não aceita, não tem nenhuma igreja, não tem nenhuma autoridade sobre ela. São assuntos hoje que a gente está tendo que lidar. Né? Então, reconhecendo a igreja, tendo essa autoridade e tudo, o papel é da igreja, tem que resolver lá, estabelece um sábio, um juiz, né, que julga essa situação, e que se aceita esse julgamento e vamos bola para frente. O que não pode deixar de resolver, inclusive entre irmãos. Né? Leonardo, nós estamos chegando ao final do programa, né? Sim. Sinteticamente, dizem que errar é humano, perdoar é divino. Perdoar é divino? Perdoar é divino, mas tem que ser conquistado em obediência na palavra. Tem uma parte que é nossa. Porque o que Deus precisava fazer para a gente, Ele já fez. Ele morreu para nos perdoar. Ele já fez tudo no mundo espiritual por isso que nós somos desculpáveis. Então, o que Deus tinha que fazer para que a graça, para que você consiga perdoar, já está feito, meu irmão. Espiritualmente já está tudo feito. Agora tem uma parte que compete a você. Qual que é a parte? Se render-se a Deus, obedecer-se a Deus, dar passos práticos em relação àquilo que Ele está falando, inclusive em relação ao perdão. Aí você vai ver o poder dele sendo liberado. Quando a gente está em obediência, em conformidade, debaixo da vontade de Deus, por mais que a gente tenha limitações, Ele vai fazer o sobrenatural. Amém. Né? Estou aqui mostrando ainda um pouquinho do livro do Leonardo. Sei que tem um outro livro aí no prelo, está para ser divulgado aí. E quando ficar pronto, né, você vai trazer para a gente falar aqui um pouquinho, né? Segunda edição, com mais um capítulo, vai estar saindo aí nos próximos dias. Aí você traz para a gente aqui para divulgar isso aqui. Vai ser um prazer. E conversar mais sobre perdão, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Com certeza, é um prazer servir aí os irmãos, viu? Foi uma honra, viu, querido? A honra é minha. E quiser Obrigado por tudo. E quem quiser ouvir mais o Leonardo também, sempre na Rádio Super, meio-dia a 1, sempre o Leonardo está nos ajudando ali no Super Debate, ou então aqui no Mente Aberta. Você é meu convidado, a minha convidada, para sempre assistir esses debates que são muito ricos aqui no Mente Aberta. Segundas, quartas e sextas, 23h15, aqui na Rede Super. Que Deus te abençoe e até a próxima. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.